Glória a Deus. Porque Ele vive, né, irmãos? Retornamos nessa noite na sua casa. Paz do Senhor, que o Espírito Santo continue falando conosco, através da sua palavra, através daquilo que Ele preparou para todos nós. Abra sua Bíblia, no livro de Provérbios. Capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Salomão traz algumas advertências e alguns conselhos. E todo conselho, há um ditado que se conselho fosse bom, seria vendido, né? Mas as pessoas, muitas das vezes, nem de graça querem o bom conselho. Existe o bom conselho e o mau conselho. Mas o bom conselho, nós devemos guardar no coração e praticar. Então vamos ver alguns conselhos e advertências que Salomão diz no capítulo 6, a partir do versículo 12. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeiam contendas entre irmãos. Podeis se assentar. Às vezes tem algumas coisas que nós temos dificuldade, às vezes, de falarmos num culto de domingo, onde temos muitos irmãos novos convertidos, muitos irmãos pessoas amigas que estão chegando para a igreja. E nós temos aqui uma cultura e um costume muito grande, e de há anos, de muitos anos, de nossos cultos de Santa Ceia, por exemplo, serem aos domingos. Antigamente, os nossos cultos de Santa Ceia, geralmente fazíamos no sábado, com a membresia da igreja, onde era um culto mais de ensino também, era um culto mais fechado com a igreja, onde teríamos um momento que seria diferente, mais espiritual do que o domingo. Não é que as pessoas que não são ainda evangélicas não têm, muitas das vezes, condições de ouvir uma palavra mais forte, mais difícil.
e a gente vai brandando as coisas. Mas antigamente era mais forte. E eu estou orando a Deus e vou fazer uma pesquisa. De repente, o ano que vem nós vamos fazer algumas tentativas de nós, o culto de Santa Ceia, assim como é o primeiro domingo do mês, nós termos o primeiro sábado do mês, termos o culto de Santa Ceia. Será um culto mais para nossos membros, culto onde até batismo no Espírito Santo acontece, porque é um clima espiritual diferente. Eu estou orando, Deus tem colocado isso no meu coração, sei que não é fácil, mas estou orando para que, se for a vontade de Deus e os irmãos aceitarem, nós vamos, o ano que vem, nós vamos trazer a nossa Santa Ceia para o primeiro sábado de cada mês. E aqueles irmãos que, por trabalho, por alguma dificuldade, não puderem estar, poderemos, na terça-feira, como de costume, dar a Santa Ceia aos irmãos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus está trabalhando para que possamos, entre a igreja do Senhor, nessas últimas horas, nesses últimos dias, podermos alicerçarmos mais e mais as nossas famílias. O nosso povo precisa entender cada dia mais os propósitos que Deus tem para a sua igreja. E assim, os crentes mais idôneos vão ensinando os mais novos e vamos tendo cada dia mais uma igreja muito mais forte, muito mais fortalecida. Se é algo que Deus quer que aprendamos e que falamos e que cuidamos, é com aquilo que nós falamos. Há um poder, irmãos, incalculável naquilo que falamos, que muitas pessoas não entendem o poder da palavra. A nossa palavra, ela tem poder de vida e ela tem poder de morte. Nós podemos dar vida através da nossa língua, da nossa fala, e podemos também ferir e matar muitas pessoas. E quando Salomão está escrevendo este provérbio, e ele diz que 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. Abominação é quando Deus odeia, de fato, aquilo que se faz, que vamos de encontro com a sua vontade, contra o desejo de Deus. É algo que abomina, é algo que Deus odeia, é algo que Deus se enoja. E muitas das vezes, na ignorância, sem conhecermos e buscar de Deus a sabedoria, nós praticamos isso. Praticamos isso dentro de casa, praticamos isso no nosso matrimônio, praticamos no seio da igreja, praticamos lá no trabalho, lá na faculdade, no colégio, e aquilo vai semeando uma semente, e aquele veneno muitas das vezes vai se produzindo e gera morte. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou pedir para que você leia alguns versículos, para que isso fique marcado no teu coração, na sua mente, para que nos momentos de ira, nos momentos de tribulações, você lembre, risca, marque aí na sua Bíblia, grife, para que você esteja atento
Provérbios 16, 24, diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Eu gostaria que você repetisse comigo este versículo. Provérbios 16 e 24. Vamos lá? Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Veja como é diferente, às vezes, diante de uma situação turbulenta, adversa, porque todos nós, irmãos, estamos a cada manhã sujeitos a viver um dia no meio de uma tempestade. Nem todos os dias são rosas. Tem dias que os espinhos aparecem logo cedo. E você, no meio de uma turbulência, de problemas, de desavenças, a maneira de você falar com as pessoas pode trazer um resultado positivo e um resultado negativo. Olha a diferença, um exemplo. Se de manhã você é acordado pela tua esposa, ou vice-versa, e um deles diz para você: olha, não passei bem essa noite, dormi muito pouco, estou pensando até em ir ao médico. O que você acha? Está pedindo, em outras palavras, uma ajuda. Tanto um como o outro. Se você falar assim para ela: olha, você já devia ter ido para o médico de noite. Eu não sei por que você ficou esperando. Devia ter chamado fulano, cicrano. Você sabe que amanhã, hoje eu tinha que trabalhar. Então podia ter acordado lá o filho ou a filha, ter ido no médico. Ainda você vem me perguntar se compensa, se não compensa. Aí você não vai no médico, vai passar o dia todo doente, ou todo doente. Eu tenho que trabalhar. Você já não é criança. Você já sabe o que é bom para você. E aí você parte para cima. Como é que vai ser esse dia? Já está meio doente, a pessoa já passou a noite doente. A pessoa já está atribulada, enferma. Aí fala com o cônjuge já sai na patada. Você imagina se essa pessoa vai querer continuar tendo a ajuda dessa pessoa para pensar de ir no médico? Ou vai preferir, de repente, buscar uma outra alternativa? Veja o desfecho que pode dar essa tua atitude. E veja um outro exemplo. A mesma situação, a mesma pergunta, e um dos cônjuges diz: você devia ter me acordado que eu já tinha orado por você. A primeira coisa que eu ia fazer era pedir a Deus em seu favor. Se você não melhorasse, eu levaria você ao médico, cuidaria da melhor maneira. Você já estava medicada, com certeza Deus ia agir. Se as coisas não passassem, nós íamos buscar um especialista. Mostrasse para esta pessoa o outro lado, palavras, como Salomão está dizendo:
Palavras, favos de mel, são palavras suaves. Palavras com amor. Que essa pessoa que está do teu lado olhasse para você, falasse para você: realmente eu tenho um esposo ou eu tenho uma esposa que realmente me ama. Não só de palavras, mas de atitudes. Só dele falar ou dela falar, que se eu tivesse a despertada, ela já estava orando em meu favor, ela já estava pedindo a Deus em meu favor. Olha, metade da doença já começava a ser curada naquela hora. Metade do mal. Porque a pessoa estava recebendo aquelas palavras de amor, de consolo, de conforto, de paz, de carinho. Então, por isso, queridos, a palavra, ela tem uma força muito grande. E ela pode ser positiva e pode ser negativa. E a palavra falada está dita. Depois que você falou, depois da maneira que você falou, você pode até tentar corrigir, mas nunca mais ela volta atrás. Nunca mais será corrigida e aceita da maneira que precisava ser aceita. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado naquilo que falamos. Não importa se é para uma criança, para um adolescente, para um idoso, para quem seja. Vai falar? Pensa um pouquinho antes. Esta palavra vai ser uma palavra construtiva? Vai ser uma palavra de bênçãos? Fale. Não vai ser? Cala-te. Você vai ficar no lucro. Se você ficar quieto, você vai ficar no lucro. Olha o que ele diz. 6 coisas o Senhor aborrece na vida deste homem Belial. Quem é esse Belial? Esse homem vil, esse que anda com perversidade na boca. Tem pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou dizendo daqueles lá de fora, e estou dizendo dos de dentro. Porque tem alguns cristãos que se dizem cristãos, que falam coisas piores do que os lá de fora. Piores do que os mundanos. Tem uma linguagem baixa demais. Se você não tiver a graça de Deus, você conversa com algumas pessoas que se dizem cristãos, que os lábios delas, ou deles, precisa passar e ser tocado, como foi tocado os lábios do profeta Isaías. Quando Deus tocou nestes lábios, ele sentiu a purificação dos seus pecados. Ele sentiu a mudança. Tem pessoas, irmãos, que precisam ser tocadas nos lábios para mudar a sua linguagem. Porque nada pode dar errado que já sai um palavrão. Nada pode contrariá-lo ou contrariá-la que já sai uma palavra forte. E as pessoas esquecem que o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nós somos o templo dele. Você não é o templo de Deus? Você não é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo não está dentro de você? Não é ele que está conosco 24 horas por dia? Como é que diante das adversidades, das dificuldades, em vez de nós
enfrentarmos com a linguagem cristã e dizer: Deus está no controle de tudo isso. Deus está vendo. Deus tem misericórdia. Tu sabes, Senhor, que esse momento está difícil, mas eu sou tua filha, sou teu filho, sou tua serva. Ó Deus, não me deixa, Senhor, pecar. Não me deixa, Senhor, falar besteira. Mas unge os meus lábios agora, para glorificar o teu nome, no meio da adversidade. No meio dessa luta terrível, Senhor, use os meus lábios para te adorar, para envergonhar o inimigo. Aí o Espírito Santo que está do teu lado, está dentro de você. Ele vai falar com o Pai em gemidos. Em gemidos inexpressíveis. Ele vai dizer: Pai, a tua filha está gemendo. A tua filha está passando, o teu filho está passando na prova. Mas em nenhum momento ele usou ou ela usou os lábios para blasfemar contra ti, para murmurar contra ti, para falar da família, para falar da igreja, para falar disso ou falar daquilo. Pelo contrário, ela glorificou o teu nome. Pelo contrário, ele te adorou. Olha como ele te adora no meio dessa diversidade. Quando nós usamos nossos lábios para falar com Deus, no meio da diversidade, ou no meio da alegria, ou no meio da bonança, e não emprestamos nossos lábios para o inimigo cirandar com nós, o Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo glorifica a Deus pela nossa vida. Por isso, irmãos, ter cuidado com a nossa língua, ter cuidado com aquilo que falamos, é para pessoas sábias, é para pessoas que têm verdadeiramente uma mudança profunda no coração e na alma. Tem verdadeiramente uma conversão na alma. E olha o que ele escreve aqui, olha. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Quantos crentes, e você já viu muitos deles, não muitos, mas alguns deles, que no trânsito, quando ele leva uma fechada de um barbeiro, ele rapidamente perde o controle, esquece que é crente, abaixa o vidro, tira a mão para fora e faz alguns sinais lindos para as pessoas. Olha aqui que o sábio está dizendo. Acena com os olhos, arranha com os pés. Tem pessoas que fazem sinais de tudo quanto é jeito. E usa os dedos para mandar um abraço para a família. Não é assim? Coloca a mão para fora e diz: olha, estou abençoando a tua família. Vai com a bênção de Deus. Esses dias eu estava num lugar aí. E a pessoa estava falando para mim. Ele estava aqui pertinho, aqui, em frente ao batalhão. Não sei o que aconteceu ali, que acho que ele levou uma fechada. Aí o cara saiu, rapaz, parelhou no carro, assim. Sabe quando você emparelha com o outro? Baixou o vidro. O outro, coitado, ficou meio espantado, baixou o vidro também. E ele já me deu de dedo e falou um palavrão. A hora que ele olhou, era um irmão da igreja. Ele falou: pelo amor de Deus, meu irmão, me perdoe
Pelo amor de Deus. Preciso me converter de novo. Mas está aqui. Olha o cuidado que nós precisamos tomar, meus irmãos. Você imagina os teus amigos, as pessoas que estão lá no trânsito, elas estão cuidando, elas estão olhando o teu comportamento. E vê você fazendo essas coisas. Ai, que crente é esse? Que cristão é esse? Que lá dentro da igreja adora, canta, levanta a mão, sapateia, e vai, e vem. E aí fora, olha o exemplo. Nós temos que ser crente aqui dentro e muito mais lá fora. Lá fora, não precisamos pregar muitas das vezes. A nossa pregação lá fora é o nosso testemunho. É a nossa vida que vai falar forte. Quantas vezes, meu irmão, deu uma fechada, te trancou, bateu. Desça com calma, meu filho. Desça tranquilo. Você não sabe o que aconteceu com a pessoa, você não sabe o mal-estar que aconteceu. Você não sabe quem está lá no outro carro, se também é um crente, é um presbítero, é um pastor, quem é que está lá. Desça tranquilo, se teu carro tem seguro, amém. Se não tem seguro, vai ver como é que vai acertar. Mas conversa na boa. Vamos resolver o problema. Está no trânsito, meu irmão, você está arriscado a bater teu carro, você está arriscado a ser batido, está arriscado a qualquer coisa. Você tem que entender isso. Nem tudo é o diabo. Tem pessoas, irmão, que, olha, se cair um copo d'água é o cão. Se acontece um mal lá, é ele. Não, meu filho, peraí. Tem coisas naturais que acontecem. Nem tudo é o cão. Então, calma, pé no chão, conversa, resolve os problemas. Bens materiais se recupera depois. O importante, meu querido, é resolver as coisas. E quem sabe, num momento desse, você está evangelizando uma pessoa através do seu testemunho, através da sua maneira de falar, de agir. Você diz para essa pessoa, olha, você está com dificuldade, visita a minha igreja, nós vamos orar por você, Deus vai abrir uma porta. A pessoa está errada e você está falando para ela, ó, conte com a minha ajuda, estou aí do teu lado, precisar de nós, vamos resolver isso aí não é nada, vamos passar por cima e tudo bem. Essa é a atitude de cristão. E nós temos que aprender e viver isso no dia a dia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Lamentavelmente, né, irmãos? Nós vivemos num momento difícil no Brasil, devido a tantas mentiras, desde a mais alta, vamos dizer, camada, o escalão que governa o Brasil, até os pequenos. O espírito da mentira tem envolvido as pessoas. E isso tem levado nações e nações a uma situação difícil. Mas qual é o nosso dever nessa hora? Entrar na onda da mentira ou clamar a Deus para repreender esse espírito de mentira do meio do povo? Aí que está a diferença da igreja. Você não pode ser um mentiroso a mais na história. Irmãos, custe o que custar, fale sempre a verdade. Em qualquer situação, em qualquer problema, em qualquer enfrentamento, não entra no jogo da mentira. Que a mentira vai chegar um momento que não vai mais. Não é verdade? Então, se você for verdadeiro, você vai falar a verdade na primeira, na segunda, na terceira, na 10, na 200 vezes, você vai falar sempre a verdade. E o nosso justo juiz,
que é o Senhor dos exércitos, ele saberá julgar a nossa causa. Os homens, eles tentam, através da perversidade, através das mentiras, julgar as pessoas. Mas Deus, ele é justo, ele é fiel, ele gosta das coisas claras, verdadeiras. E sempre você será próspero, falando a verdade. Não importa se tem que pagar um preço. É melhor pagar o preço e continuar sendo abençoado por Deus, do que tentar viver na mentira. Tá aí, coisas que Deus aborrece. Não adianta. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Vocês já viram pessoas, e conhecem pessoas, que no seu coração só tem coisas tramando para derrubar o outro, para sacanear o outro, para ver as pessoas tristes? No coração delas tem maldade. Tem pessoas que têm uma arte de coisas tão maldosas para acabar com as famílias, que elas armam algumas coisas que só elas mesmas, através de permitir que o espírito maligno entre nelas, para elas fazer isso, para destruir famílias. Tramam. É que nem aí, é que infelizmente no Brasil existe uma escola para as famílias, chamada novela, e as novelas, elas é uma faculdade de traição, como trair, como acabar as famílias, como destruir. Infelizmente no Brasil, isso é só no Brasil, viu? E nesses paizinhos de terceiro, quarto mundo aí. Porque nos países de primeiro mundo essas porcarias não entram. Ainda bem, graças a Deus, com todas as dificuldades, tem um canal de TV que passa alguns seriados bíblicos para as famílias, algumas histórias bíblicas, que isso está mudando a cultura de muitas pessoas. E isso está mudando a trajetória. Mas meu pai, ele tinha um ditado de dizer assim: olha, filhos, vocês querem saber o significado de novela? E nós éramos bastante criança, né? Não, pai, como é que é o negócio? Ó, novela é assim, ó. O diabo dá um nó e depois vela. E nós aprendemos desde criança que novela não tinha nada de bom para edificar as famílias. Era uma arte maligna para enganar famílias e famílias e famílias. A melhor novela, querido, que nós podemos aprender é essa aqui, ó. Essa aqui ensina cada um de nós a fazer o bem para o próximo, a viver uma vida diante de Deus, a semear a boa semente do Evangelho. Essa é a palavra. Falando certo, na hora certa. Irmãos, algo que nós precisamos aprender é falar no tempo certo. Leia aí Provérbios 15, 23. Alguém leia. O homem se alegra na resposta da sua boca. A palavra ao seu tempo. Ó, veja bem. A palavra certa, no tempo certo, no momento certo, ela é muito produtiva, ela é certeira.
ela vem como flechas de paz para os nossos corações. Nem tudo, nem toda a verdade precisa ser dita, e nem toda a verdade tem a hora certa de ser falada. Veja bem, meu irmão, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do nervo, é hora de falar e repreender as pessoas? Sim ou não? Não. Não adianta querer corrigir as pessoas na hora que o sangue está quente, na hora que as coisas estão difíceis. Espera, calma. Você tem toda a razão do mundo. Você está certinho. Mas não é a hora certa de falar. Nem com o esposo, nem com a esposa, nem com os filhos. E nem com ninguém. Tem coisas, meu irmão, que você precisa primeiro esperar baixar. Passa um dia, passa 2, passa 3. Você já orou, já falou com Deus. Deus já mudou teus pensamentos umas quantas vezes. E na hora que você vai falar, o coração das pessoas já estão aberto para poder entender, para poder se arrepender daquilo mal que fez e dizer a você muito obrigado. Que Deus continue te usando. Porque se você falasse comigo tudo que você está falando agora, ontem, ou antes de ontem, ou naquela hora, olha, eu acho que tinha acontecido uma desgraça. Porque eu estava fora de mim, eu não ia te entender, eu também estava por aqui, mas graças a Deus, Deus te deu sabedoria, você esperou o tempo, acalmou-se tudo as coisas, você orou, buscou de Deus sabedoria para falar comigo e você está falando, eu estou aceitando, meu coração está recebendo e eu quero agradecer a você por essas palavras, por esse conselho. Está entendendo, meus irmãos? Como tem a hora certa de falar as coisas? Tem o tempo certo? Lá em casa não é diferente. Lá em casa tem que ser assim. Nós homens, sabe aquele dia que as mulheres estão daquele jeito? Não adianta se querer. Se acalma, meu irmão. Não é verdade? É a natureza. Fica em paz, glorifica a Deus. Canta o hino da... Entendeu? Naquele dia lá, meu irmão, é cedo, é tarde, é noite, a pilha está acesa. Elas mesmas falam, né? Ó, hoje nem eu estou me aguentando. Claro, deixa quieto o negócio, fica em paz. Fica na bênção. Deixa para falar no outro dia. Se no outro dia as coisas também não estiver boa, deixa para falar no terceiro. Ô, meu irmão, fica na paz. O mundo não vai acabar. Mas não queira, rapaz, falar quando as coisas não estão bem. E elas também precisam ter essa prudência. Não adianta, quando nós chegamos, a mulher tem uma sensibilidade muito mais do que o homem, de perceber se o homem está chegando em casa bem ou se o homem está chegando meio atravessado. Se veio lá já do trabalho com 200 quilos nas costas, a mulher às vezes precisa falar muita coisa, mas só dela perceber a maneira que ele bateu a porta do carro, na maneira que ele abriu a porta, se é uma mulher sábia, ela vai guardar tudo aquilo que ela estava preparada para falar. Vai guardar na bolsa. Deixa lá.
Deixa acalmar no outro dia, ou quem sabe depois do outro dia, ou no final de semana. Ela viu que as coisas estão bem, aí é hora de sentar, conversar, dialogar, e tudo vai dar bem, meu irmão. Deus vai agir, Deus vai falar no coração dele, ele vai dizer, você é uma mulher sábia. Não adiantava você falar naquela hora que eu não ia entender nada, não ia te ouvir. Nós íamos brigar, ia perder a paz. Você viu o poder da língua? O poder da língua, da vida e da morte. Por isso nós, como servos de Deus, famílias escolhidas por Deus, irmãos, vamos pedir a Deus sabedoria para usar a nossa língua, para edificar as pessoas, edificar o nosso lar. A primeira coisa que precisa ser edificada é o nosso lar. Não adianta eu pensar em arrumar a casa do meu vizinho se a minha casa está indo para o fundo do abismo. Está entendendo? Se eu edificar a minha casa, se a minha casa estiver bem, se a minha esposa estiver feliz, o meu esposo estiver feliz, se os meus filhos estão abençoados, se há paz na minha casa, se há gozo do Espírito Santo na minha casa, eu vou ter condições de dar para o meu vizinho aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu vou dar um bom conselho? Como é que eu vou transmitir paz? Como é que eu vou falar coisas boas? Palavras, favos de mel para as pessoas. Se eu não tenho dentro da minha casa o que eu preciso ter. 6 coisas Deus se aborrece. Testemunhas falsas que proferem mentiras. E a 7ª, que Deus odeia, é os semeadores de contendas entre os irmãos. Tem pessoas que, para pensar que vai ser abençoado, ele começa a semear contendas, semear coisas mentirosas, confusões entre as famílias. E ele vai semeando aqui, semeando ali. E aquilo vai entristecendo as pessoas, ferindo os corações, aquilo vai trazendo mágoas, aquilo vai distanciando famílias, aquilo vai distanciando casais, pais de filhos, porque um veneninho aqui, outro ali, outro aqui. Cada dia ele vai semeando um veneno, cada dia ele vai jogando um veneninho. Tem pessoas que param de falar com o outro, que eram tão amigos. De repente para de falar com o outro. E aí o tempo passa, uma hora as pessoas resolvem passar limpo. Rapaz, olha, eu fui teu amigo tanto tempo. De repente nós se distanciamos e eu também fiquei distante de você porque eu ouvi umas coisas que falaram que você falou de mim. E aquilo entristeceu meu coração e eu percebi que você também distanciou e muitas das vezes somos surpreendidos porque as pessoas começam a dizer, eu nunca falei isso. Jamais falaria isso. Eu não sei quem semeou essa contenda para nos afastar, para que nós perdêssemos a comunhão um com o outro. Só pode ser o inimigo, porque eu nunca nem pensei isso de você, nunca imaginei isso de você. Mas você se calou, o outro, por uma consequência, distanciou e você acreditou que era verdade. Você falou, é verdade mesmo. Porque ele se calou, se distanciou, isso aconteceu, isso. E na verdade, muitas das vezes não aconteceu nada disso.
foi apenas uma semeadura de contenda para distanciar você de muitas pessoas, de pessoas que oravam com você, de pessoas que estavam do teu lado te ajudando, buscando a Deus, intercedendo por você. E o diabo jogou a semente, você acreditou que era verdade e fez você perder a comunhão com essa pessoa. E você perdendo essa comunhão, você perdeu a comunhão com Deus. Tudo que o inimigo quer é que você perca a comunhão com o teu irmão, com a tua irmã. Porque se aqui embaixo a coisa estiver ruim, meu irmão, não adianta querer falar com Deus. É perder tempo. Não passa do teto. A Bíblia diz assim, ó, se tem alguma coisa contra o teu irmão, conserte com ele. Depois você leva a tua oferta. Não adianta com o coração, irmão, ferido, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de vingança, falar com Deus, Deus, me ajuda, me abençoa, resolva esse problema. Como que Deus vai resolver esse problema se teu coração está fechado? Se você não consegue resolver, ter paz aqui embaixo. Eu já dei vários exemplos aqui na igreja de pessoas, de famílias que não podem se reunir. Famílias não se reúnem mais hoje. Há um problema seríssimo para se fazer festa, para se fazer eventos. Às vezes, o mesmo evento tem que fazer 2 vezes. Se vai fazer um aniversário de fulano, vou ter que fazer 2 festas, porque nessa festa vou ter que chamar aquele grupo dos parentes. Aí amanhã eu chamo outro grupo, porque os 2 grupos não se encontram. E é tudo parente, mas não se encontram. Eles não têm paz entre eles. Chegam na igreja, um senta na esquerda, outro senta na direita. E outro senta no meio. O do meio é para apaziguar da direita e da esquerda. Você está entendendo? Aí dá o equilíbrio. Aí na bênção apostólica, sai primeiro o que está perto da porta, depois que ele escutou o barulho do carro, ele saiu do meio, e depois saiu da outra. E querem morar todos no mesmo céu. Como é que vai fazer, irmão? Será que Deus vai levar essas encrencas tudo lá para cima? Encrenca já basta aqui embaixo, meu irmão. Céu é lugar de paz, de alegria, é lugar de felicidade. Céu não é lugar de encrenca, as encrencas tem que resolver aqui embaixo. Então, ó, se você tem parente que não dá, as coisas não estão se acertando, começa a falar com Deus, começa a pedir a Deus misericórdia, começa a dizer, Deus, essas coisas precisam ser quebradas aqui embaixo, esses intentos do maligno precisam ser destruídos aqui embaixo, Deus. Não deixa as famílias aqui embaixo dessa maneira, não. Resolva isso, Senhor. Mas tem um versículo que eu quero que você leia. Capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Quem sabe o que é estultícia? Não.
É quase isso. Eu procurei em vários dicionários e todos eles me levaram ao mesmo final. Olha o que quer dizer essa palavra. É a qualidade ou a particularidade de quem se comporta com estupidez. Vocês conhecem pessoas estúpidas? Conhecem? Mas isso é lá fora, né? Dentro da igreja não existe isso, né? Tem pessoas estúpidas no estacionamento. É crente? Ô, meu irmão, ó, você sai tão abençoado daqui de dentro dessa casa, glorificando a Deus, coração alegre, abençoado. Quer voltar para casa dizendo obrigado ao Senhor. Aí, querido, de repente um irmão deixou o carro trancando ali o estacionamento. E você, em vez de sair, continuar andando com tranquilidade, chegar lá no carro, procurar de quem é que é esse carro? Que deve ser de algum irmão que está tão alegre que está ainda lá dentro da igreja. Irmão, peça por gentileza, ver de quem é esse carro. Vê lá o irmão, placa tal. Deixar esperar com tranquilidade. Entra no teu carro, continua cantando, adorando a Deus. Às vezes o cabra perde essa graça e ele pega, fica na porta do carro esperando o irmão chegar. E quando o irmãozinho vai chegando, a irmãzinha vai chegando, meu irmão, o espírito da estupidez entra nas pessoas e aquilo faz as pessoas perder toda a alegria, toda a paz que tinha no coração. E aí, meu irmão, você sai dizendo, o diabo usou fulano, o diabo usou cicrano. Coitado do diabo, o diabo está até tão longe, porque o culto estava tão abençoado, que o diabo estava alguns quilômetros longe. Não é o diabo não, meu irmão. É você mesmo que é estúpido, sem educação, não tem formação, não aprendeu em casa, né? Porque a pessoa educada, que aprendeu educação em casa, ela vai saber esperar, ela vai ter cuidado no que falar. Pode estar nervosa às vezes, pode estar um pouco, mas tranquilo, meu irmão. Deus abençoe, vai para casa em paz, feliz da vida. Trazer lá 5 minutinhos, porque tal. Mas aquilo não vai fazer o transtornar, ir para casa xingando todo mundo, xingando a família. Que é isso, meu irmão? Nós somos ensinados a servir um Deus educado, um Deus amável, um Deus perdoador. E servimos este Deus. Então, pare de ser estúpido, pare de ser, muitas das vezes, mal educado com as pessoas, de culpar o capeta de todas as coisas. Assuma a responsabilidade e cuida desta língua para você ser abençoado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você dirige às pessoas. A tua palavra é palavra de vida e pode ser palavra de morte. Que o Espírito Santo de Deus use os teus lábios para ser
palavras de vida às pessoas, para ser palavras de edificação, palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras de paz, de amor, palavras de vitórias e não palavras de derrotas. Deixa de ficar dando de dedo nas pessoas e às vezes proclamando derrota na vida das pessoas. Deus não se agrada disso, meu querido. Deus não aceita esse tipo de coisa. Olha para as pessoas, mesmo diante de grandes fraquezas, declare vitória para as pessoas. Abençoe as pessoas. Peça a Deus que dê graça às pessoas. Viu lá alguém na fraqueza, cometendo algum erro? Apresenta diante de Deus. Não dê de dedo e não comece a defamar, mas apresente a Deus. Senhor, é teu filho, é tua filha, é tua serva. O inimigo levou a fraqueza, mas é tua, Senhor. Guarda, protege, abençoa, dá vitória, Senhor. Ajude a ter força para te servir. Amém, irmãos? É assim que nós precisamos viver uma vida de cristão, uma vida verdadeira. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Na próxima terça-feira, vamos dando sequência em tudo quanto Deus tem para dar à sua igreja.